Então vamos a mais uma história. Vale lembrar que todas as leituras que eu faço aqui são envios de pessoas anônimas. No caso, essas primeiras são das minhas amigas mesmo. Mas já estou montando mais casos que eu já estou recebendo de colegas mais distantes para publicar aqui no YouTube. Então, esse canal é feito para eu ler histórias de forma anônima, como se estivesse se passando comigo, para vocês entenderem a história. Mas na verdade são cartas de outras pessoas anônimas, para que vocês possam deixar a opinião de vocês, deixar conselhos. Porque às vezes a gente tem um caso que a gente não consegue consultar amigos ou familiares próximos, porque a gente ia se sentir, tipo, meio desconcertada de fazer esse tipo de pergunta. Então aqui de forma anônima a gente consegue ter a opinião de todo mundo. E vale lembrar que qualquer comentário de ódio vai ser excluído, como sempre, não vou ler. E aí depois vai ter outros vídeos das perguntas e dos comentários de vocês, eu fazendo a leitura dos comentários de vocês. Então deixem nos comentários de vocês sobre o que vocês acharam desse caso. Então bora lá. Eu tenho uma amiga minha que queria se separar, mas não tinha para onde ir. A gente sabe que muitas vezes as mulheres se sentem dependentes financeiras dos homens. E ela estava se sentindo presa, no caso dela. E aí eu ofereci a minha casa para deixar ela ficar comigo por alguns meses. Já que eu tinha esse espaço, um quartinho extra, meio que um quartinho extra. E o meu noivo estava trabalhando em outro estado, em campo, trabalhando em campo em outro estado. Ia ficar fora mais ou menos uns 5 meses. Quando eu disse isso pro meu noivo, que ela ia ficar aqui, ele ficou super chateado e disse que não queria que ela ficasse aqui em casa. Meu noivo e essa minha amiga não se gostam muito. E eu pensei que, apesar de tudo isso, ele ia deixar passar, ia dizer que ok, já que ele não ia estar aqui, em todos os casos. E também expliquei a situação super horrível que ela estava tendo com o marido dela, com o namorado dela. E esperava que ele fosse mais compreensível. A gente já tinha discutido sobre isso várias vezes no passado. Sobre como o cara, né, estava sendo super abusivo com a minha amiga. Eu não podia simplesmente ficar quieta, sabe? E aí, mediante toda essa situação, eu deixei ela ficar em casa, mesmo sabendo que meu noivo não queria que eu fizesse isso. E aí, no meio da viagem, tipo 45 dias depois que eu tinha falado com ele chegou em casa inesperadamente para me surpreender de propósito e ficou hiper bravo comigo, porque descobriu que ela estava ali comigo. Apesar dela já estar procurando outro lugar para ficar, tentando se estabilizar financeiramente, nada disso adiantou. Aí ele falou para ela, foi uma confusão. Ele disse para ela ir embora. E acabei começando a chorar no meio daquela discussão. E implorei para ele deixar ela ficar. E ele deixou, no final das contas, ela ficar. Mas ficou morrendo de raiva de mim por ter agido nas costas dele e ter deixado essa minha amiga morar em casa. Sendo que ele deixou claro que ele não queria que isso acontecesse. Ele agora quer que eu diga para essa minha amiga, meu noivo quer que eu diga para minha amiga, que ela tem que sair imediatamente. Mas eu disse para ele que eu não podia porque ela ainda não tinha terminado de achar o lugar. E eu tinha dito também para ela que ela podia ficar comigo enquanto ela não achasse nada para ficar. Ela tá participando das contas de casa e tem procurado também empregos melhores. E eu me sinto responsável por ela. Agora, eu queria a opinião de vocês para saber o que eu deveria ter feito nessa situação.
e quais são os conselhos que vocês dão mediante essa situação. E essa foi mais um caso. Vou deixar aqui abertos os comentários para vocês comentarem. Vale lembrar que não sou eu, são de pessoas anônimas. Por enquanto, pessoas próximas anônimas. Mas a gente já tem e-mail para vocês mandarem aí suas questões anônimas, caso vocês tenham. E é isso.